Tá a fim de saber como se faz a rotação de cura com o seu paladino da especialização de sagrado, com explicação de habilidades, talentos e rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando na minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? Доброе утро, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia intermediário avançado para paladino da especialização de sagrado. Vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. É importante dizer que eu recomendo construções de cura mais voltadas para raids. Vou tentar não fazer um vídeo mega longo, mas caso fique eu vou dividir em duas partes. Isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo, até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de sagrado? Em primeiro lugar, eu recomendo a aceleração. Em segundo, maestria. Em terceiro, versatilidade. E em quarto, o crítico. Inteligência deve ser sempre o seu status primário. Ela que vai aumentar diretamente toda a sua cura e dano. Versatilidade vai aumentar o seu total de dano, aumentar a sua redução de dano recebido e cura. Aceleração vai aumentar a sua velocidade do lançamento de feitiços e regeneração de mana. Crítico aumenta suas chances de causar o dobro de dano e cura. E a maestria eu vou explicar em breve. Antes de começar, eu preciso explicar que o curador paladino tem uma particularidade que no meu estilo de jogo é um problema. Quem for curar de paladino precisa estar junto do combate principal, ou seja, perto do tanque e dos DPS, porque devido à sua maestria, que eu já vou explicar, o valor da sua cura está diretamente ligada à proximidade que está do alvo, que você deseja curar. Ou seja, você vai estar mais exposto ao perigo durante o combate. Isso não faz do paladino ruim, porém o meu estilo de jogo é preferencialmente curar à distância, e por isso que para mim eu não vejo muito com bons olhos. Mas apesar disso é um ótimo curador, com uma mecânica diferente. E também para contornar esse problema, os paladinos usam armadura de placa e escudo. Então eles vão ter mais armadura também naturalmente. Então não se preocupe com isso, eu só estou passando essa informação porque se você for jogar de paladino para curar e ficar lá atrás como se você fosse um sacerdote, sua cura vai ser reduzida. É basicamente só para explicar isso. Não é um personagem ruim, é que o meu estilo de jogo é mais à distância, mais seguro e etc. Então, dito isso, vamos dar continuidade. Beleza, meus amigos. Vamos começar pelas explicações das habilidades de classe que todo paladino tem. É importante citar que apesar de participar do combate, eu falando por mim, não costumo fazer curas intercalando com habilidades de dano. Então eu vou explicar e fazer a explicação e etc. das habilidades, falar sobre a rotação, mas sem a questão de mesclar dano. Se você joga de paladino ou qualquer outra classe que mistura dano entre as curas para ajudar e tal, ou você gosta, você segue as dicas que eu vou dar, mas inclui aí a sua rotação pessoal também de dano e etc. No caso, eu vou passar mais as habilidades que são relevantes para cura e fazer explicações baseadas em cura, tudo bem? Beleza, vamos lá. Temos Redenção. Redenção traz um aliado morto de volta à vida, com 35% dos máximos de ponto de vida e de mana. Esse feitiço não pode ser usado em combate. Essa é a nossa habilidade para ressuscitar alvos que morreram, porém, não pode ser utilizado em combate. E também ela é para reviver apenas um aliado por vez. Temos Palavra de Glória. Evoca a luz para curar X pontos de vida de um alvo aliado. É uma habilidade de cura que nós temos que consome poder sagrado para curar ali uma quantidade de pontos de vida do alvo. Temos Ira Vingativa. É um buff que convoca a luz para se tornar um avatar de retribuição. Aumenta em 30% a chance de acerto crítico, a cura e o dano por 20 segundos. Então vamos lá. No estilo de jogo que eu falo que é voltado apenas para a cura, você vai ter um bônus muito bom de 30% de chance de acerto crítico, ou seja, de causar o dobro de cura, e aumenta também em 30% a cura. Na questão do dano, para mim, eu não acho relevante porque eu não vou entrar no combate. Mas para as pessoas que lutam, etc.,
vai ajudar também na quantidade de dano que é causado. Temos Impor as Mãos. É uma recarga alta de 7 minutos. Cura um alvo aliado em uma quantidade de pontos de vida equivalente ao máximo dos seus pontos de vida. Não pode ser usado em um alvo com abstinência. Causa abstinência por 30 segundos. Vamos lá. Essa é uma habilidade que é um cooldown de cura muito bom e muito alto. Você basicamente vai curar a quantidade... Você vai basicamente curar em 100% a quantidade de pontos de vida de um alvo. Se for no tanque, não vai curar porque a sua quantidade de pontos de vida, seu máximo, vai ser menor do que a dele. Mas se você usar em si próprio, por exemplo, 100% de cura. Vai utilizar num DPS? Se não for, vai ser bem próximo. E quando você usa, você causa um debuff no alvo. Durante 30 segundos, ele não pode receber nenhuma outra habilidade sua que cause esse mesmo debuff, que é a abstinência. Então é bom prestar atenção em quem você usa, quando você usa e etc. Escudo Divino. Concede imunidade a todo dano e a efeitos nocivos por 8 segundos. Não pode ser usado se você estiver com abstinência e causa abstinência por 30 segundos. Mesma coisa que eu falei do Impor as Mãos relacionado à abstinência. Essa habilidade ela faz com que literalmente você fique invulnerável durante 8 segundos. Tem uma recarga um pouco menor, de 3 segundos e meio, mas você não pode utilizar nada em você próprio enquanto você que cause abstinência enquanto você estiver com esse debuff. É uma habilidade aí de proteção para você. Você não pode usar em outra pessoa. Esconjurar o Mal. Essa é uma habilidade de controle de grupo. O poder da luz obriga um alvo morto-vivo, aberração ou demônio a fugir por até 40 segundos. O dano pode interromper o efeito. Somente um alvo pode ser esconjurado de cada vez. Tem uma recarga aí de 15 segundos. Você pode utilizar essa habilidade como controle de grupo, ou para se ajudar, ou para ajudar em alguma mecânica específica que o grupo precise, desde que o alvo seja de alguma dessas raças, e você só pode usar em um por vez. Então você precisa separar um inimigo ali de alguma dessas classificações aí por um tempo, você pode fazer isso para ajudar em alguma mecânica específica ou para se proteger mesmo. Dura até 40 segundos, mas dano vai cancelar esse efeito. Corcel Divino. Salta para cima do seu corcel por 3 segundos, aumentando em 100% a velocidade de movimento. Pode ser usado em ambientes internos e em combate. Você pode utilizar essa habilidade dentro de raid, masmorra, etc. para durante 3 segundos você se movimentar como se você estivesse em uma montaria. E você vai estar. Tem uma recarga de 40 segundos, é uma habilidade aí de movimentação, para você fugir, etc. Clarão de Luz. Gasta uma grande quantidade de mana para curar rapidamente X pontos de vida de um aliado. É uma das nossas habilidades de cura padrão. Ela tem uma velocidade de lançamento bem curta, cura bastante, cura bem, mas gasta bastante mana. Então o ideal é que a gente utilize ela com um certo cuidado, senão a gente vai ficar sem mana para curar durante o tempo de luta ali, isso não é bom pra gente. Temos Bênção do Sacrifício. Abençoa o integrante do grupo ou raid, reduzindo em 30% o dano que ele recebe, mas causa a você mesmo 75% do dano prevenido. Dura até 12 segundos ou até que seja transferido o dano suficiente para você e você fique abaixo de 20% dos pontos de vida. Vamos lá, essa habilidade você pode utilizar no tanque ou em algum DPS, que é para você proteger ele, para ele não morrer durante um certo tempo, mas você vai transferir aí 75% do dano prevenido para você. Você vai reduzir o dano causado, você vai transferir o dano. Você reduz ali uma quantidade de 30% do dano causado no alvo que você escolheu, mas 75% desse dano prevenido vai para você, ou seja, você vai tomar dano. Dependendo da quantidade de vida que você estiver, da necessidade e tal, é bom você prestar atenção em quem você usa e se você usa. Vai causar ali, mas ele dura de qualquer forma até 12 segundos, ou se você estiver quase morrendo, esse efeito vai ser cancelado. Benção da Proteção. Abençoa o integrante do grupo ou raid, protegendo ele de dano físico e efeitos nocivos por 30 segundos. Causa abstinência por 30 segundos e não pode ser usado em alvos com abstinência. Essa habilidade é boa para você usar em você próprio ou em algum DPS. Ou em alguma situação muito específica para você usar no tanque, se ele estiver muito perto da morte, você não conseguir salvar ele com alguma outra habilidade. Pode acontecer também. Sei lá, você já usou Impor as Mãos e não resolveu. Você já usou Impor as Mãos e mesmo assim, mais pra frente, ele tá quase morrendo e você precisa segurar ele vivo por um tempinho até você deixar ele em uma situação aceitável de novo. Então você pode usar nele. Mas tem mais usos para você proteger um DPS ou você mesmo, se o tanque, por exemplo, perder
o bom controle de ameaça, ele serve para essas situações, mas só protege de dano físico e causa abstinência. Bênção da Liberdade. Abençoa um integrante do grupo ou raid, concedendo imunidade a efeitos que dificultam o movimento por 8 segundos. Em momentos específicos, por exemplo, alguma mecânica se você precisar, é bom você guardar essa habilidade para você utilizar. O que ela vai fazer é retirar efeitos ali que dificultam o movimento, né, da pessoa, do player em questão, e você pode utilizar tanto no tanque quanto em você ou DPS. Vai depender da sua necessidade, mas é mais interessante, ao meu ver, você utilizar em você próprio para você poder correr, você se manter ali numa situação longe do perigo, etc. Alguma mecânica da luta ali que possa realmente te matar. Ou o próprio tanque para você salvar ele e não deixar ele morrer. Afinal, se ele morrer, você vai estar gravemente impedido junto com o seu grupo, né? Então, eu ainda acho que o melhor seria usar em você mesmo ou no tanque. Mas se você já estiver longe da situação de perigo, aí você pode escolher um DPS aí para você ajudar, caso o tanque também já esteja salvo. Agora vamos falar sobre as auras. Temos a Aura do Cruzado, aumenta em 20% a velocidade de montaria de todos os membros do grupo ou raid em um raio de 40 metros. Temos a Aura de Devoção. Membros do grupo ou raid em um raio de 40 metros são fortalecidos pela devoção, o que reduz em 3% o dano recebido. Essa é uma boa aura para você manter na maior parte do tempo ativa, porque é uma redução passiva de dano. Então isso é sempre bom. Em segundo lugar, temos a Aura da Concentração. Efeitos de silêncio e interrupção em membros do raid e do grupo em um raio de 40 metros são 30% mais curtos. Ou seja, você está ali com Aura de Devoção ativa. Mas em algum momento da raid, do encontro, da luta ali que você estiver fazendo, você sabe que vai ter uma mecânica específica que vão causar interrupção em silêncio no grupo, você pode trocar para essa aura de concentração para reduzir o efeito disso. Vai reduzir ali em 30% a duração desses efeitos nocivos. Depois que esse efeito passar, você pode voltar para a aura de devoção novamente, por exemplo. Aura da Retribuição. Quando qualquer membro do raid ou grupo morre, você ganha ira vingativa por 12 segundos. Vamos lá. Normalmente você está com a aura de devoção, mas você está vendo que algum alvo está prestes a morrer e provavelmente vai morrer, você troca para a aura da retribuição. Se ele morrer, você vai ganhar ira vingativa durante 12 segundos. Ou seja, você não conseguiu salvar ele, você vai ganhar esse buff que vai melhorar a sua aceleração, a sua cura. Então, depois que aconteceu isso, a pessoa morreu, você volta para a aura de devoção para você reduzir o dano recebido do seu grupo de novo. É uma boa forma de você utilizar essa aura. Sempre que você ver que alguém vai morrer durante algum combate, você pode fazer essa troca. Depois você coloca a aura de devoção de novo. Vamos para as habilidades agora específicas de sagrado, começando pelas passivas. Salvo pela luz. Quando um aliado com o seu foco de luz fica com menos de 30% de vida, ele absorve os próximos X de dano. Você não pode proteger a mesma pessoa 2 vezes em menos de 1 minuto. Eu vou citar essa habilidade em breve, que é o foco de luz. O que ela faz? É relacionado a essa passiva. Quando ele ficar com menos de 30% de vida, ele vai ter um escudo que absorve uma grande quantidade de dano, para prevenir que ele morra. Basicamente é isso. E você não pode proteger a mesma pessoa 2 vezes seguidas em um intervalo menor de 1 minuto. Então, se ficar com pouca vida com frequência, você não vai conseguir usar esse efeito positivo para salvar ele. Temos a nossa maestria, que é importante a gente ter consciência de como ela funciona. Arauto da Luz. Aumenta em até X% a cura realizada, toda a cura realizada, com base na proximidade do alvo. Ou seja, se você estiver longe do tanque, a eficácia das suas curas vai ser reduzida. Quanto mais próximo dele, maior vai ser a cura naquele seu alvo. Resumindo, é isso. Infusão de Luz. Seus choques sagrados críticos reduzem em 30% o custo do seu próximo clarão de luz, ou fazem sua luz sagrada gerar 1 de poder sagrado. Essa passiva é interessante pelo seguinte, por quê? Para você utilizar suas habilidades de forma da melhor forma possível, você vai depender um pouco dessa infusão de luz. Por quê? Vamos lá. Toda vez que você utilizar choque sagrado e ele for um acerto crítico, vai reduzir em 30% o custo do seu próximo clarão de luz, o que vai ser muito bom, porque apesar de ser uma cura boa e rápida, ela tem um custo alto. Então qual é o interessante? Você utilizar o clarão de luz somente com esse proc dessa passiva.
é o melhor uso para você. Claro que tem vezes que você vai precisar curar rápido e não vai esperar, mas esse é o seu uso maximizado, seria seu melhor uso. Além disso, pode fazer também, se você preferir usar luz sagrada, vai fazer com que ela gere 1 de poder sagrado. Então vai ser a sua escolha. Procura passiva. Ou você usa clarão de luz com o custo de mana reduzido, ou se você não tiver essa necessidade ou não quiser por algum outro motivo, você vai fazer com que a sua luz sagrada gere 1 de poder sagrado. Ou seja, de qualquer forma, essa passiva vai melhorar essas duas habilidades dessa forma. Você vai utilizar de forma situacional com o que for melhor para você, de acordo aí com sua necessidade. Fulgor de luz. Choque sagrado deixa um fulgor de luz no alvo por 30 segundos. Quando você usa choque sagrado, todos os alvos com fulgor de luz recebem X de dano ou uma cura de X pontos de vida. Você só pode conceder fulgor de luz a até 8 alvos. Ou seja, é uma passiva que você tem uma limitação aí de até 8 alvos que você vai causar esse efeito. E resumindo é o seguinte, você utilizou o choque sagrado, você vai deixar um fulgor de luz naquele alvo ali durante 30 segundos. Toda vez que você usar de novo, os alvos que têm aquele fulgor de luz vão receber ou uma quantidade de dano ou uma quantidade de cura. Então você usou o choque sagrado no tanque. Durante 30 segundos ele tem fulgor de luz. Quando você utilizar de novo o choque sagrado, aquele alvo vai receber uma cura extra ali de X pontos de vida, né? Temos purificação. Purifica o alvo removendo todos os efeitos de veneno, doença e magia. Esse é o nosso Dispel. Basicamente vai retirar ali os efeitos nocivos de debuffs no alvo. Tem uma recarga de 8 segundos, bem curtinha. Então, uma recomendação que eu sempre gosto de fazer para cura é, se você está jogando de curador, sempre use Dispel no seu grupo. Nunca deixe de fazer isso. Sempre que possível, tire os efeitos aí de debuff. Proteção divina reduz em 20% todo o dano recebido por 8 segundos. Essa é uma habilidade muito boa pra gente que tá curando pelo seguinte, como a gente vai estar presente no combate perto do perigo, é importante que a gente tenha uma redução de dano extra ali por precaução. E essa habilidade tem uma recarga muito baixa, 42 segundos, para reduzir 20% todo o dano recebido durante 8 segundos, é muito bom da gente sempre utilizar. Então, se você ver que você está tomando muito dano ali durante o encontro, a cada 42 segundos você tem essa mitigação de dano. Proeficiência em auras. Potencializa sua aura escolhida por 8 segundos. Essa habilidade ela faz o seguinte, ela causa uma melhoria nas nossas auras durante 8 segundos e tem uma recarga de 3 minutos. No caso da nossa aura de devoção, que é aquela que reduz passivamente o dano que a gente recebe, ao invés de 3% de redução ali passiva de dano, ela é aumentada para 15%. É um aprimoramento das nossas auras, né? Resumindo. Temos Luz Sagrada, um feitiço eficiente que cura X pontos de vida de um alvo aliado, custa menos mana para você utilizar, cura bem, mas tem uma recarga um pouco maior, de 2.2 segundos. A sua escolha entre clarão de luz e luz sagrada vai ser o seguinte, se o alvo não está correndo extremo perigo de morte, e você pode lançar as suas curas com um pouco mais de folga de tempo, você vai dar preferência à luz sagrada. Por quê? Porque vai curar gastando menos mana. Você não quer ficar sem mana, senão você não vai curar ninguém. Se a necessidade faz você curar mais rápido porque o alvo está quase morrendo, você vai optar pelo clarão de luz, que vai curar boa quantidade de vida, mais rápido, mas vai gastar mais mana também no processo. Então, vai depender da situação aí, se você está correndo contra o tempo ou não, e mesmo assim também vai depender da quantidade de mana que você tem. Luz do Mártir. Sacrifica uma parte dos seus pontos de vida para curar instantaneamente um aliado por X pontos de vida. Você sofre dano igual a metade da cura concedida. Não faz com que o seu foco de luz seja curado. Não pode ser lançado em si mesmo. Vamos lá, essa aqui é uma cura extra que você vai ter para curar instantaneamente uma boa quantidade dos pontos de vida de um alvo, de forma instantânea, porém, você vai sofrer 50% de dano da quantidade que você curou dele, a um custo baixo de mana. Não vai fazer com que o seu foco de luz, que é uma habilidade que eu vou explicar, seja curado, e você, obviamente, não pode ser lançado em si próprio. É uma ferramenta de cura extra que o Paladino tem, né? Diferente de outras habilidades de outros curadores, que é mais para situações um pouco de desespero, em que você sacrifica parte da sua vida para você curar outra pessoa. E o lado bom
é que custa menos mana do que suas outras habilidades e é uma cura instantânea. Porém, você tem que prestar atenção em quanto de vida você tem para você ficar fazendo esse tipo de sacrifício. E senão, obviamente, você pode acabar morrendo. Mas é uma boa cura, a custo baixo de mana, alta cura nos seus aliados e é de forma instantânea. Mas é bom você prestar atenção em quanto você tem de vida antes de fazer isso. Temos Luz da Aurora, uma habilidade que custa poder sagrado, cura em área. Libera uma onda de energia sagrada, curando até 5 aliados feridos dentro de um cone frontal por 15 metros por X pontos de vida. Não é uma cura alta, mas é uma cura que não custa mana. Mesmo para alvo único, é bom você utilizar ela porque você vai economizar mana, né? Então é uma cura extra, uma cura diária, numa pequena quantidade, uma pequena área de efeito ali à sua frente. Temos Foco de Luz. Envolve um único aliado em energia sagrada, fazendo com que suas curas em outros membros do grupo ou raid também curem um alvo em 50% da cura realizada. Curar este aliado diretamente com Clarão de Luz ou Luz Sagrada concede um ponto de poder sagrado. Essa é uma habilidade, assim, é um buff que é muito bom e ele vai fazer o seguinte. Se você utiliza o Foco de Luz, por exemplo, no tanque, toda vez que você curar outra pessoa além dele, seja quem for, ele também vai ser curado em metade dessa cura realizada. E quando você curar ele diretamente, se for com Clarão de Luz ou Luz Sagrada, você gera 1 de poder sagrado, o que vai ser o seu recurso ali para você poder curar gratuitamente em questão de mana, por exemplo, com Palavra de Glória. Então é bom você sempre manter ativo seu Foco de Luz em alguém. Se você preferir, você pode utilizar também você próprio, não tem restrição de quem você possa usar. Por exemplo, toda vez que você cura o tanque, você vai se curar um pouco também e vai gerar, se você curar diretamente a si próprio, você gera um poder sagrado. Em quem você vai usar depende da sua estratégia. Eu preferiria usar no tanque, porque se eu for curar outra pessoa, ele já vai receber uma cura ali também. Mas fica ali essa é a recomendação, mas você pode utilizar em outra pessoa, DPS, você próprio, enfim. Choque Sagrado. Provoca um estouro de luz no alvo, causando X de dano sagrado a um inimigo ou curando X pontos de vida a um aliado. Tem 30% a mais de chance de ser crítico. Gera 1 de poder sagrado. Ou seja, você vai curar um aliado, ou se você preferir, você vai dar dano em algum inimigo, vai gerar um de poder sagrado, e além disso você ainda tem 30% a mais de chance de curar criticamente, ou seja, curar o dobro realizar o dobro de cura, ou no caso, se você usar para atacar, causar o dobro do dano. Tem uma recarga baixa aí de 6,7 segundos. Temos Absolvição. É o nosso ressuscitar em massa. Traz de volta todos os membros do grupo de volta à vida, com 35% do máximo de pontos de vida e mana. Não pode ser utilizado em combate. Então acabou o combate ali, sei lá, mais de uma pessoa morreu, você ressuscita em área, desde que não seja em combate. Certo, agora que eu já expliquei as habilidades específicas da classe e da nossa especialização de Sagrado, eu vou passar agora a fazer a explicação e recomendação dos melhores talentos. Em primeiro lugar, da primeira linha, nós temos Poder do Cruzado, habilidade passiva que Golpe do Cruzado reduz em 1 segundo a recarga do Choque Sagrado. Golpe do Cruzado, quer dizer, é uma habilidade de dano. Eu não citei porque, como eu expliquei, o meu estilo de jogo e recomendação que eu faço não envolve dano, mas essa habilidade de dano reduz em 1 segundo a recarga do Choque Sagrado. Então, se você for pegar esse talento, ela tem esse benefício. Em segundo lugar, nós temos Conceder Fé. Começa a tratar dos ferimentos de um alvo aliado, curando X pontos de vida após 5 segundos. Gera 1 de poder sagrado ao curar, recarga de 12 segundos. É um talento muito bom, que você vai conceder um buff ali no seu aliado, que após 5 segundos vai curar uma quantidade boa de pontos de vida dele. E quando ela cura, gera 1 de poder sagrado, o que melhora a sua frequência que você pode utilizar ali o Palavra de Glória sem gastar mana. Em terceiro lugar, temos Martelo de Luz, Martelo da Luz. Arremessa um martelo imbuído em luz no chão, causando X de dano sagrado a inimigos próximos e curando X pontos de vida de até 6 aliados próximos a cada 2 segundos por 14 segundos. Recarga de 1 minuto. É uma habilidade que você joga o Martelo da Luz ali no chão. Vai causar dano sagrado a inimigos próximos e curando X ponto de vida de até 6 aliados ali próximos a cada 2 segundos, e esse efeito dura até 14 segundos. Dessa linha de talentos, eu recomendo como priorização de cura pegar o Conceder Fé. Seria a melhor opção
e minha primeira recomendação. Baixa recarga, ótima cura e gera poder sagrado. Caso você não goste desse talento, ou prefira alguma outra opção, ou seu estilo de jogo seja baseado em dano também, etc., a segunda opção que eu recomendo para você seria o Martelo da Luz. Mas aí só se for essa situação mesmo. Em primeiro lugar, conceder fé. Na segunda linha de talentos, nós temos a primeira opção, Salvo pela Luz. Quando um aliado com seu foco de luz fica com menos de 30% dos pontos de vida, ele absorve os próximos X pontos de dano. Você não pode proteger a mesma pessoa 2 vezes em menos de 1 minuto. É o seguinte, toda vez que você estiver ali com o foco da luz em um alvo e ele fica com menos de 30% dos pontos de vida, ele vai ganhar um escudo para se salvar e não morrer. Esse efeito ele não pode funcionar 2 vezes no mesmo alvo em menos de 1 minuto. Então, pelo menos a cada minuto ele precisa estar numa condição aí de vida razoavelmente sem perigo. A segunda opção é Julgamento da Luz. Julgamento, que é uma habilidade de dano que a gente tem, por isso que eu não citei, faz com que seus próximos 25 ataques bem-sucedidos contra o alvo curem 75 pontos de vida do agressor. Então vamos lá, você pegou esse talento, se você pegou esse talento, você precisa usar essa habilidade que é Julgamento no alvo. Por quê? Você usou o Julgamento no alvo, você vai causar um debuff nele. Os próximos 25 ataques que causarem naquele alvo vão curar eles de volta em uma pequena quantidade de vida. Então, vamos supor, você causou o debuff no inimigo, todo mundo que bater ali naquele inimigo vai ser curado ali em uma pequena quantidade de vida, os próximos 25 ataques. Como terceira opção, nós temos Prisma Sagrado. Uma habilidade com recarga de 20 segundos, dispara um feixe de luz que se espalha para acertar um amontoado de alvos. Se o feixe for direcionado ao alvo inimigo, causa X de dano sagrado e cura X pontos de vida de 5 aliados feridos em um raio de 15 metros. Se o feixe for direcionado a um alvo aliado, cura X pontos de vida e causa X de dano sagrado até 5 inimigos em um raio de 15 metros. É uma habilidade que, se você usa no aliado, vai curar uma quantidade de vida dele e vai causar dano sagrado em área aos inimigos, e se você utilizar em inimigos, vai causar X de dano sagrado a ele, vai causar uma quantidade ali de cura a até 5 aliados em um raio de 15 metros. Vai depender do que você quer usar. Se você usar prioritariamente em um, vai ter um efeito. Se causar em outro efeito. Dessa linha de talentos, como melhor talento para proteção, eu recomendo o Salvo pela Luz. Afinal, você vai reduzir a cada 60 segundos a chance de morte do seu alvo. Então, seria melhor por essa função. Caso você prefira outro talento, uma segunda opção, porque não gostou dessa primeira ou sei lá qual for o motivo, aí eu recomendo para você o Julgamento da Luz, porque vai ser uma forma passiva de todo mundo que estiver batendo no seu alvo do julgamento ter uma pequena quantidade de cura ali com frequência, mas vai exigir que você use a habilidade de julgamento que é de dano, senão você está desperdiçando. Da terceira linha de talentos nós temos Punho da Justiça. Concede cada poder sagrado gasto reduz em 2 segundos a recarga restante do Martelo da Justiça. Esse talento vai fazer o seguinte: quanto mais você gasta poder sagrado, você vai reduzir a recarga do seu Atordoar. Se você já não usa o seu Atordoar, você vai estar desperdiçando. Contrição. Força um alvo inimigo a meditar, incapacitando ele por 1 minuto. Usável contra demônios, draconianos, gigantes, humanoides e mortos-vivos. Recarga de 15 segundos. É uma habilidade de controle de grupo, onde você incapacita um alvo que seja dessas raças por até 1 minuto. É mais para controle de grupo mesmo, separar um alvo e etc. Para alguma mecânica específica ou só para ajudar mesmo durante o combate. Como terceira opção, nós temos Luz Ofuscante. Outra habilidade de controle de grupo que emite uma luz desnorteante em todas as direções, cegando os inimigos próximos num raio de 10 metros, fazendo com que vaguem desnorteados por 6 segundos. Dano que não for sagrado quebra o efeito de desnorteamento. Para controle de grupo, para você que está curando, essa seria a minha primeira e melhor recomendação. Por quê? Se por um acaso o tanque perder o controle de ameaça e inimigos forem até você, você pode simplesmente se livrar desses inimigos, deixando eles desnorteados e saindo dali. Ou, se você preferir, salvar algum DPS que esteja passando por essa situação. Então, o controle de grupo dessa forma, você sai dali, ou você ajuda algum DPS e resolve a situação durante 6 segundos, já que é uma ajuda em área. Caso você prefira uma segunda opção, não gostou dessa por algum motivo, aí eu recomendo que você fique com Contrição, e de qualquer forma você vai separar
um inimigo ali do combate. Da quarta linha de talentos, nós temos como primeira opção Espírito Indestrutível. Reduz em 30% a recarga de Escudo Divino, Proteção Divina e Impor as Mãos. São ótimas habilidades e que têm a recarga longa, então ela reduz bastante a recarga delas. Como segunda opção, nós temos Fidalgo. Corcel Divino tem agora 2 cargas, ou seja, uma habilidade que melhora a nossa movimentação. Como terceira opção, nós temos Peso da Lei. Aumenta a distância das suas curas e o alcance da Maestria, Arauto da Luz, em 50% por 10 segundos, máximo de 2 cargas, recarga de 30 segundos. Essa habilidade é boa para quem também tem alguma dificuldade ou não gosta muito de estar muito próximo durante o combate. Por quê? A cada 30 segundos, você vai aumentar a distância que suas curas vão funcionar através da sua maestria por 10 segundos. Ou seja, os alvos que não estão tão próximos de você vão ser curados como se estivessem mais próximos. Então você vai aumentar a área que vai funcionar a sua maestria de que quanto mais próximo você está, mais você cura o alvo. Então os inimigos, os aliados, quer dizer, que estão um pouco mais distantes de você, vão ser curados como se estivessem próximos, durante 10 segundos. Mas aumenta em 50%, também não vai aumentar tanto assim o alcance dessa sua cura, né? Com esse efeito. Tem 2 cargas, então a cada 30 segundos você pode fazer isso. Como melhor recomendação, melhor opção, eu recomendo o Espírito Indestrutível, porque ele vai aumentar bastante a frequência que você vai utilizar habilidades importantes que são Escudo Divino, Proteção Divina e Impor as Mãos. Então, em situações de necessidade, você vai utilizar essas ótimas habilidades com uma frequência um pouco maior. Como segunda melhor opção, se você precisa se movimentar com mais frequência, pegue Fidalgo. Se não, e você prefira outra segunda opção, pegue o Peso da Lei. Da quinta linha de talentos, temos Desígnio Divino. Habilidades de poder sagrado têm 15% de chance de fazer com que sua próxima habilidade de poder sagrado seja grátis e tenha dano e cura aumentado em 20%. Ou seja, pegando esse talento, as suas habilidades aí que gastam poder sagrado têm uma pequena chance de fazer com que a próxima seja grátis e, se for de dano, tenha dano aumentado, e se for de cura, tenha 20% de cura aumentada. A segunda opção seria Vingador Sagrado. Triplica sua geração de poder sagrado por 20 segundos, recarga alta de 3 minutos, mas todas as suas habilidades aí que geram poder sagrado aumenta ela, na verdade, em 3 vezes, né? Você vai triplicar ali sua geração durante 20 segundos. E, como última opção, temos Serafim. Gasta 3 de poder sagrado, recarga de 45 segundos, a luz aumenta seu poder por 15 segundos, concedendo 8% de aceleração, crítico e versatilidade, e a maestria aumentada em 12%, ou seja, vai aumentar um pouco a área ali que você realiza cura maximizada nos seus aliados. Dessa linha de talentos, eu recomendo inicialmente Desígnio Divino. É passivo, vai melhorar bastante sua cura, inclusive sendo grátis, conforme você gasta seu poder sagrado. É mais fácil de gerenciar e aumenta bastante sua quantidade de cura. Caso você não goste desse talento, ou por algum motivo busque uma segunda opção, aí eu recomendo o Vingador Sagrado. Apesar da recarga ser longa, você vai gerar muito poder sagrado durante essa janela de 20 segundos e vai poder curar bastante economizando a sua mana. Então, é uma forte segunda opção se você preferir. Da sexta linha de talentos, temos Ira Santificada. Ira Vingativa também dura 25% a mais e também reduz em 40% a recarga de choque sagrado. Como segunda opção, temos Cruzado Vingador. Substitui Ira Vingativa, tem uma recarga de 2 minutos, você se torna o Cruzado da Luz Supremo, aumentando em 30% o dano de golpe do cruzado, julgamento e do ataque automático, ou seja, você precisa participar do combate. Golpe do cruzado e julgamento recarregam 30% mais rápido e curam até aliados feridos em 250% do dano que causam, dura 20 segundos. É uma habilidade exclusiva para quem vai participar do combate. Como terceira opção, temos Despertar. Palavra de Glória e Luz da Aurora tem 15% de chance de conceder Ira Vingativa por 10 segundos. É um talento passivo que, toda vez que você usa Palavra de Glória e Luz da Aurora, que são habilidades de cura, tem 15% de chance de fazer com que você receba automaticamente Ira Vingativa, que é um buff muito bom, por 10 segundos. Dessa linha de talentos, a única que vale de fato a pena você pegar é o Despertar, porque vai com frequência fazer com que você tenha o uso de Ira Vingativa, melhorando sua aceleração e cura. Caso você queira uma segunda opção, ainda que realmente não seja viável, vamos para cada ponto. Se você vai lutar
Você vai curar e lutar ao mesmo tempo? Você até pode pegar o Cruzado Vingador, mas você vai substituir o seu Ira Vingativo. Mas se você vai participar do combate e não quer pegar o Despertar, pode pegar o Cruzado Vingador. Se você vai participar do combate, mas você vai usar mais o Choque Sagrado para atacar, ou até mesmo para curar também, você pode pegar o Ira Santificada, caso você não fosse pegar de qualquer forma o seu Despertar. Mas a única que vale a pena de fato seria o Despertar. Da última linha de talentos, nós temos Fulgor da Luz. Choque Sagrado deixa um fulgor de luz no alvo por 30 segundos. Por isso que no começo eu até acabei falando ela como passiva, mas você só vai ter essa passiva aí se você pegar esse talento, né? Eu esqueci de falar isso no começo da explicação. Então vamos lá. Fulgor de luz. Choque Sagrado deixa um fulgor de luz no alvo por 30 segundos. Quando você usa o Choque Sagrado, todos os alvos com seu fulgor de luz recebem X de dano ou uma cura de X pontos de vida, caso você tenha utilizado aí em um aliado. Você só pode conceder fulgor de luz a até 8 alvos. Então todo mundo que você usou o seu Choque Sagrado vai ficar com esse buff ou debuff. E quando você usa Choque Sagrado de novo, todos os que estiverem aí com esse buff ou debuff vão receber dano ou cura. Você usou no tanque, ele tem 30 segundos de buff. Aí você curou a si próprio ou DPS, você também colocou esse buff em você, mas todos que têm esse buff vão receber uma quantidade de cura. Como segunda opção, nós temos Foco de Fé. Marca um segundo alvo com foco, imitando os efeitos de Foco da Luz. Suas curas agora curam ambos os focos, mas com eficácia reduzida em 30%. Vamos lá. O seu efeito de Foco de Luz faz o quê? Você marca um alvo, em que toda vez que você curar um outro alvo, aquele Foco de Luz vai receber uma quantidade de cura também. O Foco de Fé vai fazer com que você tenha um segundo Foco de Luz, que vai imitar esses efeitos aí. Ou seja, se você curou um, você dá uma quantidade de cura ali para aquele alvo do Foco de Luz. Só que dessa vez você vai ter 2. Então, por exemplo, se você quiser, você pode manter Foco de Luz no tanque e Foco de Fé em você, dando um exemplo. Toda vez que você curar outra pessoa, você vai imitar esse efeito, só que a eficácia dessa cura vai ser 30% menor. Por último, Foco de Virtude. Substitui Foco de Luz, passa a ter uma recarga de 15 segundos, aplica um efeito de Foco de Luz no alvo e em 3 aliados feridos em um raio de 30 metros por 8 segundos. Todos os aliados afetados serão curados em 50% da sua cura proveniente de outras fontes. Seu Clarão de Luz e sua Luz Sagrada, nesses alvos também concedem um de poder sagrado. Vamos lá, dessa linha de talentos aqui, eu recomendo como melhor opção o Fulgor de Luz. Por quê? Toda vez que você utilizar o Choque Sagrado, você vai ter um bônus passivo ali que vai curar outras pessoas, ou causar dano se essa for a sua função. Então é mais fácil para você gerenciar e você vai ter uma cura extra, ainda que não seja tão grande. Caso você não goste desse talento e prefira uma segunda opção, aí o que eu vou recomendar é o Foco de Fé, porque o Foco de Luz já é uma boa habilidade, o Foco de Fé vai basicamente fazer você ter um segundo Foco de Luz, imitando esses efeitos, né? Então você sempre vai estar curando aí outras pessoas. Por exemplo, em raid é muito útil, você usa Foco de Luz em um tanque, usa o Foco de Fé no outro. Toda vez que você curar qualquer outras pessoas, vocês vão estar curando também passivamente, indiretamente, esses 2 tanques. Só que com a eficácia reduzida em 30%. Mas ainda assim é viável e você não requer gerenciamento algum. Então, em primeiro lugar, eu recomendo Fulgor de Luz, caso você não queira ou prefira, por essa questão que eu falei, o Foco de Fé, para você curar 2 tanques ao mesmo tempo, um tanque e um outro curador, um tanque e você próprio, etc. Fica a minha segunda recomendação, o Foco de Fé. Certo, agora que eu já expliquei tanto as habilidades de classe, especialização e fiz a recomendação dos melhores talentos, eu vou passar para a parte da rotação na prática, de como curar, né, jogando de Paladino Sagrado. Porém, assim como eu expliquei, como eu faço nos vídeos de tanque, eu vou explicar as situações que você vai fazer tomar as atitudes relacionadas à sua rotação, né? Funciona um pouco diferente de eu mostrar na prática a rotação de dano treinando com um boneco. Vamos lá. Lembrando que aqui eu vou fazer as explicações e tal de como você agir em relação à cura sem utilizar ataques, sem participar, no caso, das lutas causando dano. Vou falar especificamente só sobre como curar. Então, beleza. Começando.
Antes de começar o combate, considerando que você vai fazer uma masmorra ou raid, do mesmo jeito, eu vou recomendar que você já deixe o seu foco de luz no tanque, caso você opte por usar no tanque. Lembrando que o foco de luz ele vai fazer o quê? Vai fazer com que toda vez que você cure outro alvo sem ser o seu foco da luz, ele receba 50% da cura que você realizou. E se você curar ele mesmo que você usou o foco, você vai gerar 1 de poder sagrado. Então, ó, boneco de treinamento aqui de cura. Eu usei o foco de luz nele. Toda vez que eu curar ele, eu vou ganhar 1 de poder sagrado, desde que eu use... Ó, tá vendo? Toda vez que eu utilizar, curar ele com luz sagrada ou o clarão de luz, eu vou ganhar 1 de poder sagrado. Então tenha isso em mente e use o foco de luz sempre antes de começar um combate, né? Deixa o seu foco de luz ali no alvo. Beleza. Tendo dito isso em relação ao foco, que vai ser a primeira parte da nossa rotação de cura situacional, eu vou passar a explicação de quando que você vai utilizar as suas auras. Vamos lá. Começou o combate. Comece com a aura de devoção para você já garantir um bônus passivo para todo mundo do grupo em 3% a menos de dano. E eles recebem, no caso. Sempre comece com isso. Durante o combate, se você sabe de algum momento específico que os inimigos ali, seja boss ou os minions dele, na raid ou masmorra, vão causar interrupção de dano ou silenciamento, nesse momento você, antes um pouco, né, se você já souber quando que vai vir esses ataques, muda para a aura de concentração. Por quê? Porque ele vai fazer com que esses efeitos nocivos sejam reduzidos em 30%. Acabou esses efeitos, etc., volta para a aura de devoção. Além disso, toda vez que você ver aqui na sua janela do grupo que alguém vai morrer ou está prestes a morrer, para garantir, se você não for conseguir salvar aquela pessoa, não que você vai deixar ele morrer de propósito, muda para aura de retribuição. Por quê? Se alguém morrer, você vai ganhar um bônus de ira vingativa durante 12 segundos, que é garantido por essa aura. Se alguém morreu e você ganhou esse bônus, troca de volta para a aura de devoção para você reduzir o dano recebido do seu grupo. Vai fazer dessa forma. Então, beleza, já expliquei como você vai utilizar o foco de luz e sobre as auras. Vamos agora para a explicação dos momentos que você vai utilizar as suas habilidades defensivas. No caso, mitigação de dano e etc. Ira vingativa. Ira vingativa é a nossa habilidade que aumenta o nosso acerto crítico em 30% e também em 30% a nossa cura. Vamos lá. O ideal é que você guarde essa habilidade aí que vai aumentar a nossa cura e vai aumentar o acerto crítico para situações que você está vendo que o seu grupo inteiro está sofrendo um pouco de dano médio pesado. Porque se você usar à toa no começo, você está desperdiçando uma cura extra e acerto crítico. O acerto crítico ele vai aumentar as chances de a gente causar o dobro da cura. Então, assim, não é bom você desperdiçar esse nosso cooldown de 2 minutos à toa. Eu recomendei um talento que faz com que a gente ganhe ira vingativa de forma passiva, que dura 12 segundos. Esse tudo bem, que é uma forma aleatória que você vai ganhar extra ira vingativa. Porém, esse nosso... o cara me atrapalhando aqui na gravação do vídeo e me chamando pro duelo, né? É hora do duelo! Vamos rejeitar aqui e deixar o palhaço. Esse nosso cooldown aqui que a gente escolhe o melhor momento para usar e tem uma recarga alta aqui de 2 minutos, o ideal é que a gente só use quando, como falei, quando o nosso grupo, ou o tanque só que seja, está sofrendo dano médio para pesado. E você quer evitar ali de usar outras habilidades para salvar ele em momento de desespero, né, para momentos piores, aí você pode usar o ira vingativa para o quê? Para você ter uma boa chance de curar em dobro ele e aumentar em 30% essa cura durante 20 segundos. Então, essa ferramenta, o ideal é que você utilize em situações assim. Eu até faço uma recomendação que você use ela com mais frequência em dano pesado para pesadíssimo. Por quê? Você vai ter essa ira vingativa de forma passiva já com frequência. Então, o ideal é que você utilize em momentos mais de necessidade, entendeu? Mais nesses momentos assim. Beleza, vamos para a segunda aqui. O proficiência em auras, ele vai potencializar a nossa aura escolhida durante 8 segundos. Ele tem uma recarga alta, então é bom você utilizar ele também em momentos de maior necessidade, porque na maior parte do tempo nós vamos estar usando a aura de devoção, que reduz em 3% o dano do grupo todo, do dano recebido pelo grupo. Quando a gente utiliza o proficiência em auras, muda para 15% de redução de dano de todo mundo. E a recarga é muito alta, 3 minutos, então o ideal é que você utilize essa habilidade quando? Primeiro, com o seu aura de devoção ativa, e quando o pico de dano também está pesado.
Se tiver leve ou moderado, não use essa habilidade, você vai desperdiçar. É uma mitigação de dano muito boa que você não gerencia de forma nenhuma. Só quando você usou e deixa lá. Então assim, durante 8 segundos, 15% a menos de dano para todo mundo é uma mitigação de dano muito boa, muito pesada. Então só use quando seu grupo ou o tanque... Na verdade é melhor até quando o grupo inteiro tá levando dano, né? Já que o efeito dela é em área. Mas enfim, se o dano for pesado para pesadíssimo, eu já acho que é um bom momento para você utilizar. Mas se você usar de moderado para pesado, tudo bem que lá também já é aceitável, mas como a recarga é alta, ainda assim eu recomendo dano pesado. Viu que o dano tá pesado, tá todo mundo levando muito dano e a vida tá descendo consideravelmente rápida, aí você usa, que você vai gerenciar melhor e vai utilizar ela com uma potência melhor. Recarga de 3 minutos, lembre-se disso. Temos Proteção Divina. Essa é uma habilidade de mitigação de dano só para você. Reduz em 20% o dano recebido por 8 segundos. Tem uma recarga baixa, de 42 segundos. Então assim, você está ali durante o combate. Vamos supor, né, o ideal é que você esteja... Imagina como se aqui fosse o tanque. O ideal é que você esteja assim bem próximo dele, né? Vai ter aqui alguns DPS, corpo a corpo, aquela coisa toda, então vamos supor que esse aqui é o tanque. O ideal é que você fique assim, mais próximo do tanque possível. Claro que você também não precisa ficar beijando ele, né? Mas enfim... Você pode ficar aqui assim, tal. O ideal é que você esteja próximo, bem próximo do seu alvo. Sendo assim, possivelmente você vai acabar levando algum dano colateral junto. Então, se você estiver levando um dano considerável, por exemplo, um dano moderado, querendo ir para pesado, a cada 42 segundos eu recomendo que você use sim o seu Proteção Divina. Se você, mesmo estando perto, não esteja passando por situações assim de necessidade, que você esteja apanhando muito, ou o dano em você seja dano leve, querendo ir para moderado, você até pode guardar. Mas assim, tenha em mente que a cada 42 segundos você tem uma redução de 20% de todo o dano recebido por 8 segundos. Você pode guardar para alguma mecânica específica que você saiba que você vai apanhar mais, ou você pode utilizar, como eu falei, com essa frequência, a cada 42 segundos, caso esteja apanhando, pode utilizar para reduzir aí o seu dano. Bênção de Proteção. Essa habilidade você vai utilizar para você proteger o alvo de dano físico e efeitos nocivos durante 10 segundos. Tem uma recarga alta de 5 minutos. Quando que você vai utilizar essa habilidade? Se você estiver numa raid, você pode usar para proteger outro curador, caso de repente tenham minions ali, inimigos ADDs, etc., atacando esse curador. E a gente tem uma tendência a querer priorizar a vida de quem está curando. Então, se por um acaso você viu ali que o curador está sofrendo muito dano, se for dano físico no caso, você pode usar para proteger ele. Enquanto a gente cura ele, ele sai da situação de perigo, o tanque puxa a ameaça para ele, etc. Você pode usar esse mesmo pensamento para um DPS também. Então, sim, eu só estou citando os melhores usos, mas você pode usar dessa forma. E você pode usar, inclusive, para proteger a você mesmo dessa situação, se você for a vítima. Você pode usar em tanques também? Pode, mas o ideal é que você só use no tanque se você já utilizou outras ferramentas de cura nele, ou não pode usar porque estão em recarga, e ele está bem perto de morrer. Aí você pode usar dessa forma, salvar ele e etc. Só que essa habilidade também é bom você entender o seguinte: quando você utiliza, o alvo vai ficar com um debuff chamado Abstinência. Durante 30 segundos, você não pode usar nenhuma outra habilidade nele que cause abstinência. Bênção da Liberdade. Essa aqui é o nosso cooldown defensivo que vai... É um cooldown até curto, né? 25 segundos. Que vai retirar dele debuffs que causam dificuldade de movimento, tipo slow, no caso, enraizamento, redução de velocidade de movimento. Como a recarga é baixa, você pode utilizar mais tranquilamente. Pode usar no tanque, caso ele já tenha sido despelado, pode usar em DPS, pode usar em você, pode usar no outro curador. Essa aqui é mais tranquila, mas você usa dessa forma. Você viu ali que algum aliado do seu grupo mais prioritário, dependendo da situação, tá com enraizado ou com redução de velocidade de movimento, você utiliza. A última habilidade em si de mitigação de dano é o Escudo Divino. O Escudo Divino é o seguinte: ele deixa você invulnerável a qualquer dano durante 8 segundos. Essa é uma habilidade que você só pode utilizar em você, é para autopreservação. Tem uma recarga aí de 3 minutos e meio graças à redução de um talento que a gente tem. Então é o seguinte, você utilizou, você vai ficar invulnerável a tudo durante 8 segundos. Você vai
ter ali o debuff de abstinência, onde você não vai poder usar outra habilidade que cause abstinência em você próprio. Mas serve para quê? Para você literalmente escapar de uma situação ali que você está muito perto de morrer. Então você escapa daquela situação, se cura, se recupera ali enquanto outras pessoas te curam, você próprio se cura e etc. Então ela serve para isso, é o seu último recurso para você próprio não morrer. E você vai utilizá-la com uma frequência um pouco maior do que uma habilidade de cura que eu vou citar em breve, que é o Impor as Mãos. Você pode dizer até que essa daí é o penúltimo recurso para você não morrer. Mas eu vou explicar, é porque essa habilidade você só pode usar em você. Vamos agora para a explicação das situações de cura, como você utilizar as suas curas aí em determinada situação. A princípio, eu recomendo que você use o seu Luz Sagrada antes de utilizar o Clarão de Luz. Por quê? Luz Sagrada é uma habilidade que custa menos mana, tem um lançamento um pouco maior, 2.2 segundos, mas ela cura, é a que mais cura assim, das habilidades que você tem de canalização, né, de lançamento, e ela custa menos mana. Então, por exemplo, no começo das lutas, eu recomendo sempre que você priorize o Luz Sagrada. Por quê? Você vai curar bem, tem um lançamento aqui que é grande, assim, é um pouco maior, mas não é tão grande assim também, e gasta menos mana. E conforme você está lançando ela, vocês podem ver que a sua mana está regenerando. E a regeneração é acelerada, e vocês podem ver que você está regenerando mana aqui ao longo do lançamento, né? Você tá ali gastando sua mana, mas você está regenerando, então dá um certo tempo para você regenerar mana enquanto você está lançando ela, e ela já não custa muito, no caso do lançamento aqui de Luz Sagrada, né? A outra que é de certa forma presente é o Clarão de Luz, só que ela já é o oposto. Ela tem um lançamento bem curto mesmo, só que ela gasta mais mana. Então se você ficar usando Clarão de Luz com muita frequência, vocês podem ver que você está torrando mana igual um desesperado. Isso não é bom pra gente, não dá muito tempo da gente regenerar. A gente precisaria de um tempo ali para poder deixar a nossa mana voltar, senão a gente não vai conseguir curar o grupo direito. A gente vai ficar sem recurso. Mas ela cura uma boa quantidade de pontos de vida, né, de alvo único, a um lançamento bem curto, mas a um custo grande de mana. Então, qual é o ideal? Começos de luta em que a situação é tranquila, dá para você gerenciar, prioriza a Luz Sagrada. Só usa Clarão de Mana quando o seu alvo ali que você quer curar esteja literalmente em situação de desespero. Ele está perto de morrer, você está precisando literalmente se esforçar muito para curar ele, aí você usa o Clarão de Luz sim, porque é situação de desespero, mas ainda assim tenha em mente o seguinte: olha quanto de mana você tem, porque dependendo da situação você vai gastar muita mana e não vai curar ele. E você tem outras ferramentas que vão ajudar você a curar o seu grupo, mesmo com Clarão de Luz, se for o caso, né? E gasta menos mana aí, tem um tempo de lançamento um pouquinho maior só. Vamos lá. Choque Sagrado agora. O Choque Sagrado cura uma boa quantidade de pontos de vida do seu alvo. Gasta uma quantidade de mana razoavelmente boa, não gasta tanto assim. Inclusive gasta menos do que Clarão de Luz. Tem 30% a mais de chance de ser uma cura crítica, ou seja, é bom você utilizar o Choque Sagrado com frequência para curar, já que ela gasta menos mana, é instantânea e a recarga é baixa. A recarga dela, claro que é maior do que as outras duas que eu citei, mas ela tem uma recarga de 6.7 segundos, então não é uma recarga alta. Então você usou o Choque Sagrado ali, já acertou até de forma crítica. E ela ativa o quê? Uma passiva que a gente tem, é o Infusão de Luz. O que o Infusão de Luz vai fazer? Se você usar Luz Sagrada, você vai gerar 1 de poder sagrado. Se você usar o Clarão de Luz, você vai ter uma redução do custo de mana. Então é interessante que você utilize Choque Sagrado com frequência. Meu segundo já foi crítico de novo. Eu quero usar o Clarão de Luz, que é uma cura rápida e com uma redução aí do custo de mana. Então sempre use Choque Sagrado assim que disponível, porque ela vai melhorar a sua economia de mana ou a geração de poder sagrado, que vai economizar mana do mesmo jeito. Então, não deixe de usar. Vamos para o Conceder Fé, que é um talento. O Conceder Fé, ele concede uma grande quantidade de cura após 5 segundos. E gera 1 de poder sagrado ao curar, e recarga bem baixa. Então, qual que é o interessante? Você sempre manter essa habilidade de Conceder de Fé também, não sei que
você vai causar sobrecura no alvo. Sei lá, ele tá a maior parte do tempo com 95% dos pontos de vida. Aí eu já acho que você não tem necessidade de usar essa habilidade não. A não ser que você utilize ela e não utilize suas outras curas padrão. Aí tudo bem. Mas se você não for causar sobrecura, sempre mantenha essa habilidade no alvo. É como se fosse um buff, que a cada 5 segundos ele recebe uma grande quantidade de vida, custo bem baixo de mana, recarga curta, e você usou, ó, usei aqui, após 5 segundos ele vai receber uma boa quantidade de cura e vai me gerar 1 de poder sagrado. Vou explicar qual é a importância do poder sagrado pra gente. O poder sagrado, agora na próxima habilidade, é Palavra de Glória. É uma habilidade que gasta 3, consome 3 de poder sagrado, evoca a luz para curar X pontos de vida de um alvo aliado. É uma grande quantidade de pontos de vida. É maior, você vai curar mais do que com luz sagrada e clarão de luz. E ela não gasta mana e não tem recarga. Desde que você tenha 3 de poder sagrado, você vai poder usar essa habilidade. E a vantagem grande dela é o seguinte: você acaba gerando bastante poder sagrado com as suas habilidades. Então, se você está precisando de mana, principalmente se a vida do alvo está baixa, você, ao invés de usar o seu clarão de luz, quando você não tem mana suficiente ou quando você tem o poder sagrado suficiente, você vai poder alternar entre clarão de luz e palavra de glória. Você vai até curar mais com sua palavra de glória, entendeu? Então ela é uma ótima habilidade de cura a custo 0 de mana. Então, quando que eu uso essa habilidade? Depende. Você pode guardar ela para situações que o alvo está perdendo vida com muita facilidade e você quer economizar mana, ou você pode utilizar ela para curar bem, dependendo da... Eu não recomendo você utilizar ela, como falei, com, por exemplo, se você for causar sobrecura. Vamos supor o tanque, sempre o tanque. Você está curando o tanque. Ele está com acima de 90% dos pontos de vida com frequência. E você não está precisando economizar mana, não usa. Agora, se ele está sofrendo dano, perdendo vida com frequência, e você quer economizar mana, usa ela. Você não vai causar sobrecura e está economizando sua mana. Juntou 3 de poder sagrado, usa. Você vai gastar o seu poder sagrado mesmo com essa habilidade, então pensa dessa forma. Próxima habilidade, Purificação. Esse é o nosso Dispel. Purifica o alvo aliado, removendo todos os efeitos de doença, veneno e magia. Use Dispel com frequência. Viu que o alvo, seus aliados ali estão com debuff? Tira. Viu? Tira. É uma recarga aí de 8 segundos, mas é bom deixar essa informação, né? Agora vamos para Luz da Aurora. É a outra habilidade que consome poder sagrado e consome 3 de poder sagrado. Libera uma onda de energia sagrada curando até 5 aliados feridos dentro de um cone frontal de 15 metros por X pontos de vida. Vamos lá. Se você precisa curar em área, e principalmente ali, área que eu digo é essa pequena área aqui entre você e o tanque, provavelmente tem outros aliados feridos aqui perto que batem corpo a corpo. Então, assim, se você precisa curar em área e para economizar mana, você vai utilizar o seu poder sagrado não para usar em Palavra de Glória. Você vai utilizar para Luz da Aurora. Até porque é uma cura boa, assim, é menor do que outras habilidades até, mas assim, por ser em área e não gastar mana, é uma boa cura. Você só não vai utilizar o seu Luz da Aurora se, por um acaso, não tem muita gente perto para você curar tomando dano. Aí você até prioriza alvo único, dependendo da situação. Mas até para alvo único, se você... Então ela serve dessa forma, para você curar em área, sem gastar mana e tal, para economizar, a não ser que não tenha muitas pessoas ali tomando dano perto de você para você realizar essa cura. Não tem muita necessidade de usar, mas ainda assim, se os alvos aliados, no caso de combate à distância ou até outros curadores, etc., se você vê que tem vários próximos ali precisando de cura, você pode correr ali rapidinho, se isso não for atrapalhar muito você, cura eles com Luz da Aurora e volta, né? Mas aí dá um pouco mais de trabalho, então é situacional, mas... Normalmente nessa situação aqui, que perto do tanque, perto de você, os aliados corpo a corpo estiverem, mais de um ali estiverem tomando dano, você pode utilizar ali para poder curar dentro da... No caso, tem que ser uma área cônica à sua frente, né? Então, serve para isso. Agora vamos para a Luz do Mártir. Sacrifica, é uma cura de alvo único. Sacrifica parte da sua vida para curar de forma instantânea, cura uma boa quantidade de pontos de vida. Quando você usa para curar ali o seu aliado, metade do que você curou você recebe como dano. Então o que acontece? Essa cura é o seguinte, ela gasta pouca mana.
Gasta realmente pouca mana. Gasta menos do que Clarão de Luz e menos do que Luz Sagrada. Quando que você vai usar essa habilidade? Quando você estiver mais desesperado ainda para curar o seu alvo e você não quer nem ter um tempo mínimo de lançamento. Então vamos supor, seu tanque está muito perto da morte. Você não tem uma outra habilidade que eu vou citar como próxima, que é o Impor as Mãos. Você não tem essa habilidade para usar para curar ele. E você não está conseguindo se virar com Palavra de Glória, juntando o Poder Sagrado e o seu Clarão de Luz. Você vai curar ele com a Luz do Marte. Por quê? Pouca mana, boa quantidade de cura e é instantâneo. Porém, você vai ter que prestar atenção no seguinte. Vamos supor que no momento agora aqui o tanque está com essa situação aqui de muito perigo e etc. A situação que eu citei. Mas eu tô razoavelmente seguro ali, tô com boa quantidade de pontos de vida. Luz do Marte, Luz do Marte. Tô ali desesperadamente querendo curar ele. Vocês podem ver que eu tô tomando dano. Mas ainda tô com uma situação de vida razoavelmente ok. Tô despreocupado em relação a mim mesmo. Eu vou continuar usando, porque é uma cura instantânea e eu preciso me esforçar muito para salvar ele. Então essa é a função da Luz do Marte, entendeu? Só que a partir se você é difícil imaginar que você precise usar ela tantas vezes a ponto de você quase morrer em sequência. Vocês podem ver que eu usei bastante, ele aqui não está aumentando a cura dele, claro, né? Mas no caso, se fosse uma situação real, iria estar aumentando. Mas assim, você pode combater também da seguinte forma. Luz do Marte e você usa em você mesmo que conceder fé. Se cura um pouco também, né? Lógico, você também não vai ficar numa situação dessa para sempre, né? E outros curadores no grupo de raid iriam curar você. Se foi masmorra só tem você, beleza. Aí você até pode fazer isso que eu falei. Você para um pouquinho de curar ele, usa conceder fé em você, usa suas habilidades aí de cura em você um pouco para você se manter vivo e volta a curar ele com Luz do Marte. Mas só uma situação de muito desespero que iria exigir de você tal frenesi para você só curar ele com Luz do Marte. Essa é uma habilidade que é mais para você economizar mana e curar de forma instantânea no desespero. Então você só vai utilizar mais nessa situação, certo? Agora vamos para a nossa última habilidade de cura, que pode-se dizer que é a mais importante em questão de quantidade de cura. Impor as Mãos. Impor as Mãos vai curar o alvo com uma cura equivalente ao seu máximo de pontos de vida. Então, obviamente, se você for usar em você e você está com 1% de vida, você vai ter 100% de cura e sua vida vai para o máximo de pontos de vida, vai para 100%. Já no caso de tanque, não vai causar essa cura toda, mas mesmo assim é muita cura, porque ele vai ter um máximo de pontos de vida maior do que o seu. No caso de DPS, também vai depender da quantidade de pontos de vida, mas no geral, em você próprio e em DPS, eles vão ficar com 100% dos pontos de vida sim. Só vai variar no caso do tanque. Então esse vai ser o seu último recurso para curar a você próprio e outras pessoas. E em questão de autopreservação, seu último recurso, né? Seu penúltimo recurso, quer dizer, vai ser o escudo divino. Então, assim, sendo assim, eu expliquei todas as situações para você utilizar suas habilidades defensivas de mitigação de dano, expliquei situações que você vai utilizar suas curas e movimentação e controle de grupo agora, que é para finalizar. Sempre que você precisar se movimentar, utilize o Corcel Divino para você escapar rápido de uma situação. Se você tomar ali uma redução de velocidade de movimento, use Bênção da Liberdade. E o último controle de grupo é o Esconjurar o Mal. Se você precisar ali separar do grupo algum inimigo que seja morto-vivo, aberração ou demônio, para deixar ele separado ali durante 40 segundos, use Esconjurar o Mal. Fora isso, eu não preciso explicar muito questão de ressuscitar alvos, acredito eu, né, do seu grupo, né? Ou você usa Redenção ou Absolvição. Então, sendo assim, já expliquei auras também. Então deu para concluir aqui as situações que a gente vai utilizar essas habilidades. Eu espero que tenha sido didático e tenha tirado a dúvida de vocês em relação à questão da rotação, mas caso tenha me fugido alguma coisa, faltou alguma informação, ou se você ainda está com dúvida, deixa aí nos comentários, ou se você preferir um contato direto, pode me chamar no Instagram, é o @aranhaversus, aí você manda uma mensagem lá mensagem privada lá no direct, beleza? E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!